Meu nome é Luiz Roberto de Paula, sou antropólogo de formação, fiz Ciências Sociais na graduação e depois mestrado e doutorado em Antropologia. Durante mais de 25 anos eu trabalho fundamentalmente com população tradicional e mais especificamente com população indígena, onde eu dediquei boa parte, tanto mestrado, doutorado, como assessorias, consultorias, tenho uma experiência bastante antiga em relação a esse tipo de temática. Eu trabalho fundamentalmente com a questão territorial e sustentabilidade. Pude participar de consultorias para a FUNAI, para o ITESP, que trabalha com quilombos, com avaliação de impacto ambiental. Então, o tema do Estado, da política pública e do território sempre esteve presente em toda a minha formação e na minha atuação profissional, como também na militância pelos direitos desses povos. Fundamentalmente, o que a antropologia traz, né, de diferente em relação a outros olhares e que complementa o curso do BPT, eu imagino que seja o fato de dar bastante ênfase à perspectiva do nativo, que é o nosso grande compromisso, tanto teórico, metodológico, como no campo da militância. Então, fazer com que a percepção e a perspectiva dos povos com os quais a gente trabalha apareça de uma maneira dentro da academia com o mesmo estatuto científico que outras vozes e narrativas costumam ter. Hoje eu ministro fundamentalmente duas disciplinas no BPT, Sociologia dos Territórios e Patrimônio e Paisagem Cultural. Sociologia dos Territórios, de fato, é onde eu consigo trazer a perspectiva antropológica com mais força, né, aqui dentro da universidade. E quando eu trabalho tanto com fenômenos associados ao urbano, ao rural, mas sempre levando em conta essa perspectiva de formação minha, que é trazer as percepções dos grupos com os quais a gente trabalha e não necessariamente ou somente ou exclusivamente a do Estado ou do analista. Então, né? Os alunos que se propõem, né, que têm interesse em trabalhar comigo, fundamentalmente que tem uma abertura de trazer para a agenda de pesquisa. Eu costumo brincar com os alunos, é importante ler Marx, Weber, Durkheim e todos os autores, inclusive os antropólogos, Lévi-Strauss, mas a grande contribuição que a antropologia pode trazer para um aluno interessado em entrar nessa agenda mais antropológica é justamente aquilo que eu falei no começo, que é levar a sério a perspectiva dos nativos com os quais você trabalha. Então, veja, seja qualquer tipo de fenômeno social que você propõe a estudar, seja um fenômeno urbano como a violência, né? ou um fenômeno rural onde uma população tradicional esteja envolvida como impacto de uma hidrelétrica, a ideia é que independente do fenômeno que você trabalhe, independente do espaço que você trabalhe, a perspectiva antropológica de sacar a visão do outro sobre o fenômeno, de fazer etnografia no grande sentido do termo, que é mergulhar no modo de vida do outro para entender a partir da lógica do outro como eles pensam o mundo. Esse é o grande subsídio que, na perspectiva antropológica, a gente pode trazer para o debate científico, acadêmico, de política pública e no caso dessa junção com o planejamento territorial. Hoje eu estou com 2 projetos de extensão, um que está terminando, a presença indígena na cidade, que implica fundamentalmente, dentre uma série de variáveis, a mobilidade e as redes territoriais com as quais esses índios estão
imersos na Grande São Paulo e na região metropolitana e seus vínculos com os territórios de origem. Um segundo projeto que a gente mandou agora, uma equipe para o ano que vem, que é aproximar os índios da universidade, abrindo a universidade para os índios, inclusive numa perspectiva de que a gestão territorial e o planejamento é fundamental para eles já têm muito clareza, vários grupos indígenas têm isso. Então, lá para frente, a gente imagina que a população indígena entrando na universidade tenha em sua agenda disciplinar várias disciplinas que um aluno do planejamento tenha. Por fim, tem um projeto de pesquisa que eu estou desenvolvendo, que é a participação indígena em processos eleitorais, implica uma série de outras questões, né, de análise da relação do Estado com os índios, a política partidária, mas também um dos objetivos meus é estar espacializando esse tipo de coisa, já que há uma distribuição da participação indígena nas eleições de norte a sul, leste a oeste. Bom, de qualquer forma, hoje é muito difícil não falar em território e espacialização em qualquer tipo de fenômeno social que você esteja analisando. Ou, pelo menos, você pode não falar, mas se você quiser falar, facilmente você consegue conectar, já que a sociabilidade se dão fundamentalmente num espaço, né? Por fim, o que eu poderia dizer para os alunos? Eu costumo dizer para vários alunos, desde que eu estou aqui, desde final de 2013, o aluno não sabe, o planejador territorial que vai fazer, olha, cada vez mais eu imagino que um bom profissional que trabalhe na FUNAI, que trabalha com os índios, no ITESP, que trabalha com comunidades quilombolas em São Paulo, num setor da prefeitura que trabalhe com ocupação, com populações, com a desigualdade sociocultural presente, né, nos espaços do Brasil, um planejador territorial que tem um múltiplo olhar, né, sobre as diversas dimensões, né, do fenômeno social estudado, portanto, que leve em consideração a perspectiva do Estado, do agente público, mas também nunca deixe de esquecer e levar em conta, com o mesmo estatuto, a perspectiva das pessoas que trabalham. Eu acho que esse profissional tem um campo enorme que vai se abrir cada vez mais e que, independente disso estar regulamentado ou não, a questão é que o perfil e a biografia desse indivíduo, biografia acadêmica e de experiência, certamente vai dar um diferencial fenomenal quando ele estiver numa ONG, numa prefeitura, em qualquer outro tipo de órgão que trabalhe com o planejamento e políticas públicas no Brasil e em qualquer outro lugar.